E o assunto é boi gordo agora no Agricultura BR. Vamos falar de mercado do boi. Vamos conversar ao vivo agora com Alcides Torres, da Scott Consultoria, que participa ao vivo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E Alcides, nós temos acompanhado, essa semana já começa com um cenário bastante interessante, há um fortalecimento de valores para a arroba. Eu estava olhando no estado de São Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul, as informações são também de uma melhora para esse valor e uma redução na oferta. Como é que o mercado tem se comportado? Porque um outro fator também que chama a atenção são os preços praticados no atacado de carne e do varejo brasileiro. Como é que está essa relação boi, atacado e varejo no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Sim, essa semana, não é? Os compradores estão abrindo as compras com ofertas firmes, pagando R$1, R$2, R$3, até R$5 a mais por arroba, tá? Estão fazendo isso porque ficou mais difícil comprar boiada e já não era sem tempo, né? A gente já está há muito tempo sem chuva, queda de temperatura, então a gente tem uma senescência dos capins e diminui a oferta de bovinos, tá? Então o mercado daqui para frente deve caminhar com mais firmeza. Com relação ao consumo, não é? A gente ainda tem dificuldades no consumo per capita, embora tem aumentado o consumo per capita no Brasil, mas a gente continua tendo as oscilações padrão, né? Começo de mês você tem um bom volume de vendas e a partir do dia 10, dia 15, a coisa piora, tá? E hoje nós estamos entrando na segunda quinzena do mês, a gente deve ter um consumo menor de carne bovina, viu, Fabiano? Alcides, normalmente nós temos no Brasil uma primeira quinzena de maior demanda. Esse aumento de consumo de carne está relacionado ao período sazonal do mês ou já é uma diferença, alguma coisa que tenha acontecido no mercado interno brasileiro? Porque no varejo parece que o preço caiu, reduziu um pouco para o consumidor final. Você tem essa sazonalidade, né, que é em função de pagamento mesmo, de ter dinheiro. Aí você tem um outro suspiro no dia 20, que já são o pagamento dos vales, tá? Essa é a dinâmica. Então você tem um consumo maior no começo do mês e depois um suspiro ali no dia 20, quando a maioria recebe vales. Normalmente, viu, Fabiano, no segundo semestre, em função, aumenta o nível de emprego, você já tem empresas agrícolas já começam a fazer distribuição de prêmios já no final do ano agrícola, que é agora junho, julho. Então você já começa a ter um fluxo de grana melhor, tá? E com relação a essa queda aí, é uma queda pontual, sabe? Enfim, alguém comprou mais carne do que podia, tá? Tá certo, Alcides. Alcides, eu vou trazer aqui, vou dividir com você uma discussão que nós tivemos ontem aqui no canal do Boi, entre meus colegas jornalistas, também parte da diretoria, e estava se falando a respeito do que tem sido faturado hoje no Brasil e a relação com o dólar. Quando falo de faturamento, eu falo das exportações. Se a gente pegar agora como exemplo as 2 primeiras semanas de julho, já mostra uma tendência recorde. Totalizou aqui 109.580 toneladas. Não deve bater de novo recorde nesse mês de julho pelo andar da carruagem, vamos colocar dessa forma. E ainda que tenha uma redução no valor da tonelada exportada, ele existe, faturamento em reais, ele tem sido cada vez maior. E quando a gente olha a arroba no comparativo em dólar, quanto que ela valia, a gente tem ali uma decadência no valor da arroba e depreciando o valor da arroba na moeda norte-americana. Em resumo, é possível se pagar, ou seria possível se pagar um pouco mais por essa arroba de boi no Brasil, uma vez que a arroba ela é mais baixa, se a gente fizesse comparação no valor em dólar, e o preço ao consumidor final aqui no mercado interno, ainda que reduza em algum momento, é muito pouco?
É isso aí mesmo, tá? Fazendo uma comparação com os nossos principais concorrentes no mundo, a cotação da arroba no Brasil é a menor, tá? E é isso que tem estimulado a exportação. Aí você estava há pouco você estava falando da cotação do dólar, né? O dólar nesses níveis ele ajuda a exportação de maneira geral, sabe? Exportação de minério de ferro, de café, de soja, até arroz, né? Tudo que a gente, nosso produto fica muito competitivo, né? Então, vamos dizer, o dólar também é um incentivo. A gente deve sim bater recorde de exportação esse ano, mais uma vez, mais um recorde, né? É impressionante isso. Uma hora isso acaba, mas por enquanto nós estamos nesse ciclo positivo. E quando a gente fala que caiu a cotação da carne no mercado internacional, na verdade a gente tinha um preço muito elevado durante a pandemia, foi um absurdo, né? A tonelada de carne no mercado chinês estava em torno de 7.000, 7.500 dólares, agora está variando entre 4.500 dólares, números grosseiros, e esse deve ser o novo patamar do mercado. É claro que a gente precisa fazer a comparação há um ano atrás, e a gente está exportando tanta carne que a gente deve ter um volume recorde e deve ter um faturamento recorde também, tá? Então, são duas situações positivas. E com relação ao mercado interno, como a produção aumentou tremendamente, né, com o abate de fêmeas que a gente assistiu até meados do mês passado, a gente deve ter também um aumento no consumo interno, porque a gente faz a conta assim, a gente apura o que a gente produz, subtrai o que a gente exporta, soma o que a gente importa, que a gente importa um pouquinho de carne do Paraguai, da Uruguai, Argentina, etc., e divide pela população. E aí você tem o consumo per capita, cujo nome correto seria disponibilidade interna de carne, tá? E são esses os indicadores que o mercado adota. Alcides, para encerrar, eu vou falar de carne e abate e exportação. Nós temos visto mês a mês exportações recordes, quando a gente olha o mês comparado ao mesmo período sazonal. Nós vimos o relatório do IBGE no primeiro trimestre, que mostra essa situação, e os números CIF têm mostrado que a gente tem batido recordes de abate de bovinos. É uma coisa que tem ocorrido no Brasil. A primeira pergunta que eu faço é: exportação está relacionada à competitividade da carne brasileira, é mais barata, e o dólar alto faz com que fique ainda mais barata ainda para esse importador. Um outro fator é quanto que esse volume exportado está ligado a um abate recorde mês a mês que nós temos no Brasil, o quanto que é o fôlego para que isso ocorra. E aí uma pergunta que, de certo modo, é fatal para segurar o preço da arroba, é se não tem carne ainda demais no Brasil e isso tem impedido uma melhora mais consistente no valor da arroba do boi. Fabiano, você fez uma tese aí, viu? Dá para a gente apresentar isso para receber o título de mestre aí. Olha, mas é isso mesmo, tá? Não é que o Brasil tem carne demais, tá? Os sistemas ficaram mais racionalizados, né? A gente está produzindo, a quantidade de bovinos precoces melhorou, nós melhoramos o peso das carcaças, então, e é isso que a gente busca mesmo. E a tendência é que, qual que é o esforço de qualquer governo, de qualquer país? É ter alimento barato e ter alimento de boa qualidade, tá? Então, a tendência é que a gente produza uma quantidade maior de carne bovina, de carne de frango, de carne de suíno, de soja, de milho, de trigo, de café, de cana-de-açúcar. Essa é a tendência. E o preço por unidade diminua, tá? Isso tudo acaba amenizando a inflação, melhora o poder de compra do consumidor, melhora a dieta do brasileiro, que tem uma dieta mais rica, e melhora o desenvolvimento humano, conhecimento, assim por diante, tá? Então, o alimento é a base da nação, né? Alimento e a língua que a gente fala. Então, esse esforço para produzir mais tem resultado positivamente. E dentro agora você falou
da exportação, é claro que o preço ele influencia muito, mas o nosso produto tem qualidade também. Então nós temos preço e qualidade. Então os nossos produtos cárneos têm uma durabilidade muito grande nas gôndolas de supermercado. E os compradores gostam disso. Então, porque a gente exporta a carne não é para o governo de lá, a gente exporta a carne para as empresas privadas desses países que redistribuem para supermercados, açougues, etc. Então a nossa ciência da alimentação é bem desenvolvida, porque isso, inclusive, é uma necessidade para quem vive num clima tropical, tá? Então, é preço, a qualidade da carne, tempo de prateleira, e isso é o pós-porteira, né? Os nossos frigoríficos são modernos e atualizados, e a gente tem também no campo um desenvolvimento bastante... Nós estamos recuperando o atraso, para falar a verdade, e a gente deve chegar num nível de... A ideia é que a gente tenha uma produção X no primeiro semestre e tenha uma produção X no segundo semestre também, tá? E a tendência é que essas oscilações de preço diminuam ao longo do tempo. É claro que isso não vai acontecer imediatamente, mas vai acontecer em breve.